O que vem na sua cabeça quando alguém fala sobre o continente asiático? Animes, sushi, Jack Chan, K-pop? A Ásia é tudo isso e algo mais. Por isso que no vídeo de hoje, ele faz uma tier list dos países mais fodas da Ásia, para você ver o quão grandioso essa vasta porção de terra. Então galera, tá aqui a tier list dos países mais fodas da Ásia. Eu separei 5 tópicos para avaliar todos esses países. O primeiro tópico é o Aurud, seria o país mais foda, o topo da lista. Da hora, o país ok, bacana, mas nem tão foda assim. Curioso, país interessante, mas quase ninguém conhece. Fudidinho é um país fudido, mas nem tanto. É um país que tem certas coisas boas lá. Caos absoluto, como já está dizendo o nome, é o caos. É o horrível país. Então, sem mais delongas, bora começar a avaliar. O primeiro país que vem aqui é a Tailândia na ordem. A Tailândia é um país do Sudeste Asiático. É um país que é composto por várias ilhas, sendo a principal e a capital Bangkok. É um país que é barato para visitar, é um país custo-benefício, é um país alvo de nômades digitais, porque é um país, como eu falei, barato. É um país que tem muita cultura socialmente, ou seja, as pessoas não são muito fechadas lá. A Tailândia também é terra dos ladyboys, né, que eu acho que você sabe o que é, provavelmente. Você depois pesquisa se não sabe o que é. Então, a Tailândia é um país que eu visitaria, então vai pro da hora. Vindo aqui tem o Butão. O Butão é um país muito pequeno que fica entre a China e a Índia. Ele fica grande parte no Himalaia, ou seja, um país que provavelmente deve ser frio lá. É um país que prioriza muito a felicidade. É um país que tem como regra, acredito, você procurar ser mais feliz. É um país muito fechado, digamos assim. Não muita gente visita lá. É um país que é difícil tirar o visto para poder visitar também, por isso que é um pouco restrito. Mas é um país curioso. Eu não sei muitas coisas, porque a maioria das coisas que você vê lá mesmo no país. Eu vou colocar como curioso o Butão. Vindo aqui tem o Iêmen, né? O Iêmen é um país do Oriente Médio, um país que acontece muita guerra pela localização e por sua história. O Iêmen também é marcado por pobreza extrema, é alvo de indícios de crime também. Então o Iêmen não vai ter como, vai para o caos absoluto. Logo em seguida vem a Índia. A Índia é o país mais populoso do mundo atualmente, um país que já superou a China. É um país que, apesar de ter muita gente, tem pouca oportunidade para todas essas pessoas, porque o país não é tão grande assim para receber tudo isso de gente. Então é um país super lotado. É um país que certa parte é muito pobre, não tem muita oportunidade. Por isso que vários indianos são muito inteligentes, têm mentes brilhantes, vão para outros países, principalmente para a Europa. A Índia também tem um choque cultural, porque lá eles são vegetarianos, não veganos, vegetarianos. É um país que eles têm como a vaca sagrado. Então a Índia, pelo choque cultural e tudo, não é tão caos absoluto assim, ele vai no fudidinho. Dá pra visitar até. Logo em seguida, vem a Mongólia. A Mongólia é terra de Gengis Khan, que foi imperador dos maiores impérios do mundo, que é o Império Mongol. A Mongólia é um país de economia ok, não é tão ruim, também não é tão boa. A Mongólia tem um clima frio na maior parte do tempo, também às vezes é calor. Na Mongólia, é um ponto interessante saber que na Mongólia o cavalo é considerado como patrimônio nacional do país, que é um pouco diferente. Lá também, na Mongólia, tem os Yakut, eu não sei falar, que são tipo umas casas assim, que parecem um iglu, que a maioria da população fora mora. Então a Mongólia eu vou colocar como da hora. Parece um país bacana. Vindo aqui tem a Singapura. A Singapura é um país que ganha muito em educação, economia, é extremamente boa, educação também. É um país que tem um dos aeroportos mais bonitos do mundo, futurísticos. A Singapura é um país que tem umas regras meio malucas, por exemplo, você não pode mascar chiclete porque você pode sujar o ambiente. E esqueci de ressaltar que também a Singapura é um dos países mais limpos do mundo, juntamente com o Japão. Tailândia não, Singapura eu vou colocar como Aurud.
Logo em seguida vem o Turcomenistão. O Turcomenistão é um país muito isolado, um país que tem muita restrição para visitar. O Turcomenistão ele é um país que tem um ponto atrativo para as pessoas quando vão visitar lá, que é a Porta do Inferno, que lá é um buraco gigante, uma cratera que sai muitas chamas por causa do gás que vem de lá, que não apaga essa chama, a não ser que, sei lá, joga milhões de litros de água, não sei, mas tem certo tempo que ela vai parar de ser acesa. O Turcomenistão também entrou no Guinness World Records pela concentração alta de edifícios revestidos em mármore branco. Se você for na cidade principal, que é Ashgabat, você só vai ver prédios grandes e brancos. Deve ser um vício do ditador de lá, que eu não me lembro o nome, é o certo. O Turcomenistão, acho que ele não vai no caos absoluto, porque eu não tenho muitas informações sobre lá. Mas é um país muito interessante a se pesquisar mais sobre. Vou colocar como curioso. Aqui tem a Indonésia. A Indonésia é um dos países mais conhecidos da Ásia, eu acredito, por causa da grande biodiversidade que tem lá. Na Indonésia tem a grande figura do dragão de Komodo, que é um bicho que só tem lá na Indonésia. Também a Indonésia, que tem mais ilhas, é o maior arquipélago do mundo. Também tem vários vulcões ativos, porque ela está entre o Círculo de Fogo do Pacífico, juntamente com o Japão. Então a Indonésia também vou colocar como da hora. Eu visitaria a Indonésia, um país que tem uma economia ok, tem várias coisas para visitar, principalmente a ilha de Bali, que é uma ilha muito requisitada no mundo. Então vai pro da hora. Aqui tem o Sri Lanka. O Sri Lanka, o formato é meio engraçado, porque ele parece ser o choro da Índia, por causa do formato, que parece de um choro. O Sri Lanka é um país que tem uma economia ruim, infelizmente. Condições de vida não tão favoráveis à população. É um dos maiores produtores de chá, aquele chá que você bebe, o Lipton. Provavelmente ele foi produzido lá na Sri Lanka. O Sri Lanka não é um país muito visitado, porque a maioria dos visitantes eram russos e a Rússia está numa situação não muito boa para visitar outros países, né? Então eu vou colocar que Sri Lanka é fudidinho. Aqui tem, logo em seguida, o Cazaquistão. O Cazaquistão, primo do Turcomenistão, todos os países que terminam então, né? O Cazaquistão é um país também neutro, assim, em questão de economia, educação, pobreza. É um país bacana até para se visitar, tem certos pontos turísticos bacanas. Lá na principal capital, que é a Almaty, do país. O Cazaquistão, um ponto interessante lá que foi lá que foi lançado o primeiro satélite do mundo, que foi o Sputnik 1, na época da União Soviética. E também o primeiro astronauta foi lançado lá, o Yuri Gagarin, que foi o soviético, o primeiro a chegar no espaço durante o período da Guerra Fria, né, que estava entre os Estados Unidos e a União Soviética, para quem era mais tecnológico. O Cazaquistão, ele não tem saída para o mar, né, porque ele fica entre alguns países, então não tem praias lá, infelizmente, a não ser artificiais, não sei se tem. O Cazaquistão eu vou colocar como curioso também, não sei muitas coisas sobre, e ele tem algumas coisas particulares bacanas lá. Aqui tem a China, né, nossos irmãos chineses, né, que vendem coisas baratas para a gente. Os chineses são um pessoal, gente boa na maioria das vezes, também um pouco má, né? Mas falando da China em si, a China é um país tecnológico, né, um dos países mais desenvolvidos do mundo. Lá a economia é socialismo de mercado, né? Eles são socialistas nas regras, mas eles importam coisas do mundo lá fora. Porque se não fosse por isso, a população ia morrer de fome, né? Porque lá tinha muita gente, né? Eles eram o país mais populoso do mundo. E ainda continua sendo, mas não o principal agora, porque a Índia ultrapassou. Tanto que eles tiveram que criar a lei do filho único, né? Que as mulheres só poderiam ter um filho único para poder a economia circular, né? Porque tinha muita gente, muito alimento e estava sendo um caos. A China é um país também um pouco reservado, né? Os chineses não são muito abertos. Eu vou colocar a China como aurudo, por causa que é um país relevante no mundo todo, né? A gente sempre vende o Brasil, exporta carne, exporta soja para eles, e eles pagam consequentemente para nós. E também várias empresas tecnológicas tem na China, como a BYD, que está crescendo muito aqui no Brasil. Aqui vem o Japão, né? Muito parecido com a China.
os japoneses também, que compõem grande parte da população brasileira. O Japão, mas sem ser os japoneses, também tem grandes avanços tecnológicos, educacionais, uma economia muito boa, um dos países mais limpos do mundo também, como eu falei antes. O Japão, que marcou muito a infância das pessoas por causa dos animes que foram feitos, mangás, jogos, por exemplo, Mario, Luigi, esses personagens. A Nintendo ensina. O Japão é um país muito foda, tem várias coisas para você fazer na cidade, a comida é muito gostosa, não é só do sushi, tem várias outras comidas lá, muito interessantes. O Japão eu também vou colocar como Arudo, um país muito foda. Aqui vem a Turquia. A Turquia ela tá tendo uma crise um pouco na economia. A Turquia é um país que é transcontinental, tem certa parte do território na Ásia, na Europa. A Turquia, a principal cidade que muitas pessoas vão visitar é Capadócia, né, que tem vários pontos turísticos lá. Aquele balão lá que as pessoas sobem para ver a cidade, eu acho bem bacana isso. A Turquia, a comida falam que é muito boa lá na Turquia. Os turcos falam que não é um pessoal muito bacana assim para se comunicar, são meio fechados, grosseiros. Isso daí eu só vou saber falando com o turco, né? Eu tô falando que as pessoas falam na internet. A Turquia, eu não colocaria Fudidini por causa da economia, mas eu também não colocaria no Aurudo também, por alguns certos motivos. Eu vou colocar a Turquia como da hora. Ela não tá tão ruim, mas também não tá tão boa. Mas ela tá mais boa do que ruim. A Turquia. Por último, tem o Mianmar. O Mianmar não é um país muito conhecido também, fica entre o Sudeste Asiático. O Mianmar é um país muito ruim em questão de vivência, né? Porque as condições de vida são extremamente difíceis lá, que lá tem guerra, lá é uma ditadura, as pessoas não têm direitos, é um país muito problemático, pobreza extrema, fome, miséria em si, tudo. Mianmar eu vou colocar como causa absoluta para fechar aqui a tier list. Então é isso, pessoal, agradeço por continuar no vídeo, espero que vocês gostem. Eu tô voltando no YouTube, eu fiquei 10 dias ou mais sem postar. Eu tô começando agora também, então agradeço o apoio de vocês, se puder. E é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu.